Para entender como e por que determinado fenômeno ocorre, e para esclarecer dúvidas sobre ele, os cientistas se valem do procedimento hipotético-dedutivo em suas investigações. O primeiro passo é a observação do fato ou fenômeno. O passo seguinte é a formulação de perguntas, que podem levar em conta as informações já disponíveis sobre o objeto de estudo. Por exemplo, ao observarmos um conjunto de plantas, podemos notar que a face superior das folhas é diferente da face inferior. Sabendo que a maior parte da troca de gases entre as plantas e o ambiente acontece através das folhas, podemos levantar uma série de perguntas. Uma delas poderia ser: em qual das faces da folha ocorre a troca de gases? Com essa pergunta, partimos para o terceiro passo do método hipotético-dedutivo, que é a proposição de hipóteses. Para o caso em questão, poderíamos levantar a hipótese de que a face inferior das folhas é responsável pela troca de gases entre a planta e o ambiente. Com base nessa hipótese, pode-se fazer deduções. Por exemplo, se a face inferior das folhas for impermeabilizada, a troca de gases entre as folhas e o ambiente será prejudicada. A próxima etapa é o teste da hipótese, que pode ser feito por meio de experimentos. Nesse caso, suponha que tenhamos coberto com vaselina a face superior de um grupo de folhas e a face inferior de outro grupo, e que um terceiro grupo de folhas tenha permanecido intacto. Esse último grupo representa o grupo de controle, enquanto as folhas tratadas com vaselina constituem os grupos experimentais. Após alguns dias, verifica-se que as folhas que tiveram a face inferior tratada com vaselina ficaram amareladas, o que indica a morte delas. Já as folhas que receberam vaselina sobre a face superior mantiveram-se vivas, assim como as folhas do grupo de controle. É preciso passar, então, para a análise dos resultados e para a conclusão, que constituem as últimas etapas do procedimento científico. No experimento, os resultados permitem concluir que a aplicação de vaselina sobre a face inferior das folhas interfere nas trocas gasosas da planta com o ambiente. Isso confirma nossa dedução e valida nossa hipótese. Para explicar os resultados observados, pode-se procurar na literatura especializada por pistas do que pode ter ocorrido no experimento. Com isso, descobre-se, por exemplo, que as folhas têm inúmeras estruturas microscópicas denominadas estômatos, por onde ocorrem trocas gasosas entre a planta e o ambiente, e que os estômatos se localizam principalmente na face inferior das folhas. Podemos inferir, então, que a vaselina aplicada sobre a face inferior das folhas deve ter obstruído os estômatos, impedindo as trocas gasosas relacionadas à fotossíntese e à respiração. Dessa forma, as folhas acabaram morrendo. Agora, suponha que os resultados do experimento contradissessem nossa dedução. Nesse caso, teríamos de modificar ou substituir nossa hipótese inicial.